Bom, então, gente, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a graça de Deus. E a graça de Deus tem uma definição clássica sobre isso, que é o favor imerecido para cada um de nós. Graça é favor imerecido. Eu não estou falando de uma graça, eu estou falando da graça de Deus, né? Porque às vezes a gente recebe uma graça de Deus, mas eu estou falando no geral, né? O plano de Deus, ele teve um gatilho que foi a graça de Deus. A gente teve acesso às coisas de Deus como gentios, como aqueles que não são judeus, por causa dessa graça. Então a graça, ela levou a gente até a presença de Deus. Ela abre as portas para que a gente entre lá, não é? Então, que tamanho tem a graça? O quanto ela é importante? Todo o tamanho. Ela é muito importante, né? Nós não estaríamos aqui se não fosse por ela. Então, eu quero, dentro do assunto graça, eu vou tratar de um subassunto que eu estou chamando de a fonte. A fonte da graça. Da onde partiu isso? Óbvio que partiu de Deus. Deus é a fonte. Mas eu quero gastar um tempinho para a gente falar sobre isso. Diz o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do nosso Pai, que criou as luzes do céu, as estrelas e tudo mais. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Ou seja, a dádiva perfeita, o dom perfeito, aquilo que Deus prepara, que não é o que o homem prepara. A religião, por exemplo, é algo que o homem faz para se chegar a Deus. Tem religiões boas, médias, não muito boas, umas que fazem mais caridade, tem mais filosofia, ok. Mas esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus, este é perfeito. E o caminho de Deus foi através da graça. Ele abriu um caminho, enviou o seu Filho, e através de Jesus Cristo, a graça foi derramada sobre nós, que não tínhamos acesso ao Pai. Quem tinha acesso a Deus era os judeus e aqueles que se convertessem ao judaísmo, certo? Que aceitassem todos os rituais e tudo mais. Quando Jesus veio, ele abriu as portas. Através de quem? De Pedro até, né? Pedro foi o cara, o discípulo de Jesus, que depois que Jesus foi embora, visitou a casa de Cornélio, que era um centurião, e ali foi quando os primeiros não-judeus tiveram acesso definitivo sobre acesso às coisas de Deus e a serem convertidos ao Evangelho, não é? Então, falando da fonte, Deus é a fonte de todo bem, é o que nós acabamos de ler aqui, não é? Tudo que é bom, o dom perfeito vem do nosso Pai Celestial, o Pai das luzes, aqui eu falei das estrelas, dos sóis, das galáxias, isso mostra o tamanho dele, o poder que ele tem, porque quando você fala de graça como um todo, está falando daquele que vai nascer, de nós que estamos aqui no ano de 2021, do cara de 1800, 1500, né? E dos que virão, certo? Não é um negócio pequeno, é um negócio gigante. Pela graça, Jesus nos viu lá na cruz e morreu por nós, e nós estamos colhendo os frutos desta porta aberta hoje aqui. A gente consegue sentir a presença de Deus neste lugar porque o Senhor Jesus padeceu. Ele foi o caminho pelo qual, por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, falando de Deus, ele é a fonte, é a única fonte. Deus é a única fonte. Daquilo que é do bem, daquilo que é perfeito. Ele não varia, ele não se abala, ele não muda, né? O que ele prometeu, ele vai cumprir. Obrigado. O que ele prometeu, ele vai cumprir, né? O que ele falou vai acontecer. Essa noção de quem é Deus, do tamanho dele, da imutabilidade, da fidelidade de Deus, é algo que tem que estar presente na nossa vida. Nós temos que conhecer o Deus a quem nós servimos, não é? Porque isso faz toda a diferença na hora da tribulação, na hora da dificuldade. O nosso Deus é o quê? Não funciona, ele é pequeno, como é que faz? Tem maiores, então se a gente confrontar, ele perde. Não, não perde, ele é. Eu sou. Jeová quer dizer eu sou. Ele é ontem, é hoje e será eternamente, né? Ele não varia. Ele promete, ele cumpre, o que ele falou vai acontecer, a porta que ele abriu, ninguém vai fechar. A porta que ele fechou, ninguém vai abrir. Isso vale para o nosso dia a dia. Se nós confiamos nesse Deus
e estamos debaixo desta graça, temos acesso ao que vem com esse pacote de graça. Por quê? Porque nós merecemos? Não, não é merecimento. Nós tínhamos um destino. Nosso destino era a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos pecadores. E através de Cristo Jesus nós temos perdão desses pecados. Não só o perdão do tipo zerou e daqui por diante, como é que faz? Não. Zerou daqui por diante, nós temos uma vida nova em Cristo. A Bíblia diz no livro de Daniel que Deus, a fonte de todo bem, ele estabelece reis e remove reis. Ele estabelece os tempos e as estações. Então, saber o tamanho do que nós estamos falando. Galáxias, estrelas, tempos, estações, reis, move os corações, esse é o nosso Deus. Ele é a fonte de todo bem. Ele favorece a quem se humilha e abate a quem se exalta. Jesus falou, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. Então, estas leis espirituais, elas são válidas lá naquele tempo que Jesus falou e são válidas hoje. Por quê? Porque Deus é a fonte de todo bem. Deus decidiu mostrar o seu favor para a humanidade. Decidiu porque quis. E esse favor incluiu a vinda do seu filho, que estava numa broa lá, numa boa, né? Largou aquilo que é a majestade dos céus e o comando de todo o universo, dos seres celestiais, que são milhares e milhões de milhões, como diz a Bíblia, e veio para cá nascer num estábulo, no meio de bicho, andar como um andarilho aqui, como um mendigo, ser perseguido em tudo que ele fizesse, confrontado, trazer a verdade, curar pessoas e depois ser crucificado por um mal que ele não fez, não é? Então, quem faria isto? Que pai enviaria o seu filho para fazer isso? Ninguém de nós. Nós amamos nossos filhos, amamos as pessoas também, sim, mas não nesse tanto. Só Deus para fazer isso, sendo quem ele é. Com toda essa glória que a gente falou, com todo esse poder, ele decidiu porque quis. Por isso que não é mérito nosso, porque por mais que a gente seja bonzinho, jamais a gente vai alcançar o bem que Deus nos fez. Não é? Não tem como colocar na balança e falar, Deus, ó, porque eu fiz isso, então eu mereço isso. Não tem essa base de comparação. E o ápice do seu amor e do seu favor é chamado graça. Essa abertura de porta da fonte, novamente, não é um favor nem uma graça, mas a graça de Deus. O que é a graça? A graça é a possibilidade da salvação para nós, franqueada pela vida, sacrifício, morte, ressurreição de Jesus. Então, repito, o que é a graça? Um favor imerecido. Ok, o que mais? Ela é a possibilidade de salvação, franqueada pela vida, sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Através desse processo de 33 anos, nós estamos aqui hoje. 33 anos versus a eternidade. Jesus mudou a face da eternidade para nós por causa desses 33 anos. Por isso a Bíblia chama isso da plenitude dos tempos. Então a graça, ela não parte de nós receptores, né, beneficiários, mas parte de Deus, que é a fonte. Isso é importante para a gente ter, porque nós vamos avançar, né? Não tem a ver com o nosso merecimento, mas com os méritos de Jesus. O gatilho para a graça é a fé. Então nós acabamos de estudar a fé, né? E esse é o jeito de você penetrar na graça. Se você acreditar no texto de João 3,16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, com tanta graça, com uma graça tão grande, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas receba gratuitamente e com segurança a vida eterna, você entra na posse dessa graça, com tudo que vem com ela. O relacionamento com Deus aberto. Nós temos acesso para conversar com Deus. Nós estamos aqui numa sala e nós vamos orar. Já oramos e vamos orar de novo. É um botão que se aperta no seu quarto, no seu carro, andando na rua, na solidão, com um grupo de irmãos. Fantástico, cara. Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus eterno, Criador dos seres celestiais, dos sóis, o Pai das luzes, ouve a minha oração e a sua.
porque somos bonzinhos? Não, pela graça. A graça, ela é este selo que faz com que Deus receba o que nós temos. Ele é o óculos pelo qual Deus vê a cada um de nós. Ele não vê mais com olhos de juiz, mas com olhos de salvador. Muda tudo. Mas como é que eu entro nisso? Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que isso existe, que isto é uma possibilidade. E sendo uma possibilidade, eu tenho que entender que é para mim. E aí eu faço o meu voto a Deus dizendo, eu acredito, ouvi, entendi e quero isso para mim. Bom, Deus, como é que eu faço? E aí a gente vai a Deus, que misericordiosamente nos recebe, porque a graça foi derramada sobre todos para abrir esse caminho para nós. Tá certo? Alguém quer comentar? Quer falar? Amém. A graça, Tito 2,11 diz assim, a graça de Deus foi revelada trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação está dada a todos. A graça não é só para mim, para você, para os crentes, para os católicos. Não tem, é para todos. Desde que eu queira e receba a graça para a minha vida. A graça é individual também. Ela é dada a todos, mas o efeito dela é individual para a minha vida. Nós estamos vivendo num período chamado época da graça. Nós estamos dentro do momento em que esta graça exista derramada. Tanto que nós estamos falando aqui e pessoas estão se convertendo, outras pessoas estão conhecendo a Jesus. Uma bênção. Vai chegar o tempo em que essa porta vai fechar. Jesus avisou isso. A graça, ela termina. Quando ela terminar, acabou salvação. Ninguém mais é salvo. Porta é fechada. Jesus falou assim, como foi nos dias de Noé, assim vai ser no dia da vinda do Filho do Homem. O que aconteceu no tempo de Noé? Noé construiu um barco, nunca tinha chovido antes. Ele ficou construindo, o pessoal gozando a cara dele, demorou um tempão, e ele falou, vai cair água do céu. Deus falou, como é que você tá louco? Bom, um dia, diz a Bíblia que Deus fechou a porta por fora, porque ele sabia o coração de Noé, Noé poderia ir lá e abrir o negócio. Mas quando fecha, fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a que Deus abre, ninguém fecha. Essa também. A porta da graça está dada a todos, assim, graciosamente, para fazer um trocadilho, né? Mas quando ela fechar, ela vai fechar. Então, a graça está derramada sobre todos. Todos foram beneficiados, pois possuem acesso aberto ao favor de Deus, a graça. Alguns acessam a plenitude da graça, por aceitarem, receberem e submeterem a Deus. O seu propósito de salvação através da fé. Então o processo, novamente, quando eu ouço, entendo, acredito, confio e me submeto, passo a ser beneficiário dessa vida prometida por Deus, ainda nessa vida aqui. Qual é a promessa de Deus? Aquele que crê em mim tem a vida eterna, Jesus falou. Ele não falou, vai ter. Ele falou, tem. Ou seja, você pode viver aqui de uma maneira quase sobrenatural. Por quê? Porque a graça está em você. Por quê? Porque Jesus falou, se vocês me receberem, eu e o Pai viremos e faremos morada em você, através do Espírito Santo. A pessoa de Deus, pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, vem morar no seu coração. Pode um negócio desse, cara? É muito forte. Por isso que o assunto graça é importante. Porque às vezes a gente deixa a graça desse tamaninho, achando que é uma graça, ou Deus faz as suas graças, né, no melhor sentido da palavra, né? Ele promove benfeitorias para nós, mas Deus não é o almoxarife do céu. Deus é Deus, Ele é Senhor absoluto do universo, não é? Então, 2 Coríntios 8:9 também fala assim, olha só esse texto que lindo. Vocês conhecem a graça, Paulo escrevendo para os coríntios, né? Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor de vocês, ele se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha que lindo esse versículo. Vocês conhecem a graça, porque, sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre. Se fez pobre por quê? Porque largou a riqueza do céu. Gente, riqueza não é grana. Não é grana. Riqueza é um monte de coisas. A riqueza celestial, a riqueza eterna, não vai ter grana lá, certo? E nós seremos os mais ricos dos seres
dessa ou daquela humanidade que vai ter, certo? Sendo rico, por amor de vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, porque ele se fez pobre, nós enriquecêssemos, não é? Nós somos ricos, eu anotei algumas riquezas, ricos por sua misericórdia, ricos pelo seu perdão, que apagou o nosso débito que nós tínhamos de pecado impagável, que foi pago pelo preço do sangue de Cristo. Esse foi o preço que pagou. Ricos, pois podemos ter a palavra de Deus e o seu Espírito habitando entre nós. Você tem um guia na tua mão, cara. 24 horas você pode acessar. E mais, você tem o Espírito Santo para te revelar aquilo que você não entende. Você pede para Deus. Às vezes você demora para entender mesmo. Às vezes tem coisas que você só vai entender depois. Mas há coisas que Deus quer que a gente entenda, que a gente pede e Deus revela para a gente. Ricos por usufruirmos da companhia da natureza divina, de seu conselho, da sua proteção, do seu livramento, da sua libertação, das curas dos traumas da nossa vida. Todos nós passamos por traumas na nossa infância, durante nossa adolescência, e a gente carrega aquele monte de coisa, aquele bagulho nas costas, né? Aquele fardo. E Jesus fala assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ricos por usufruirmos das promessas eternas e que se cumprem fielmente os estatutos retos e justos de Deus. Você pega a palavra de Deus, ali tem um guia, cara. Ali mostra o absoluto de Deus, num mundo relativo, que tudo é relativo. Está lá o absoluto de Deus, expresso ali. Seus testemunhos verdadeiros, você lê testemunho, a gente falou aqui de testemunhos, né? Sidoca contou um testemunho, tem o testemunho de Moisés, de José, de Abraão, são os testemunhos que ocorreram ali. A Bíblia ela é recheada de pessoas que se relacionaram com Deus, e a gente vê por eles como Deus se relaciona com o homem. Qual é a reação que Deus teve em determinadas coisas, para a gente poder balizar a nossa relação com Deus. Então é assim, olha, aprendi isso aqui. Isso vai sendo riqueza para nós. Ricos por conhecermos e reconhecermos a única fonte de todo bem, que é o próprio Deus. Riqueza, né? Eu anotei aqui, pegue os tesouros dos impérios maias, dos astecas, que os espanhóis ficaram loucos, né? Dizimaram tudo. Pegue os tesouros do Egito, da Pérsia, da Babilônia, da Grécia, de Roma. Pegue as Big Techs, pegue aí Vale do Silício, Wall Street, Gettys, Rockefellers, Musks, Bezos, Gates, Zuckerberg. Junta essa galera, põe todo mundo junto com a sua riqueza, não vale um penny, um centavo, nada perto da riqueza que é conhecer a Deus. O quanto que esses caras pagariam por estar na presença de Deus? Tem um versículo que fala assim: mais vale um dia na tua presença do que 1000 nas tendas da impiedade. Você gasta 10 minutos com Deus, é um negócio tão enriquecedor, faz tão bem para você, para o seu futuro. Deus te dá o conselho, preserva a sua empresa, cuida do seu filho, te livra do mal. Quanto custa isso, gente? Isso é graça. Deus abriu o seu tesouro sobre nós e falou: presente. E não é que o tesouro de Deus, se você pegar, falta para mim. Tem para você, também não pode vir mais. Deus não é limitado, né? Não é uma conta que você vai sacar muito e vai quebrar. Não tem isso, né? Verdade? Nada se compara ao tesouro de conhecermos a Deus, sermos aceitos por Ele, desfrutarmos a sua companhia e, consequentemente, o seu favor. E agora eu vou entrar um pouquinho mais no nosso dia a dia. O favor de Deus, ele se reflete também na nossa vida diária. Não é só de falar, a salvação, perdão dos pecados. Ok, isso aí é palpável, porque eu me sinto perdoado. Né? Eu não tenho mais aquela dívida, aquela acusação. Quando o inimigo vem acusar, você fala: ei, peraí. O Ulisses morreu, foi enterrado numa águazinha lá, acabou, cara. Você cobra dele. Comigo você não tem mais nada. Sabe aquele monte de erro que o inimigo joga na tua cara e você fala: não, quando você era pequeno, quando você era moço, olha o que você fez, uma farra, balada, não sei o que. Você fala: não, que rapaz, você está perdendo o seu tempo. Esse aí é o velho. O novo foi ressuscitado com Cristo.
comete pecados, comete erros, sim, mas nós somos perdoados porque nós temos uma consciência e nós vamos humildemente diante de Deus e nós sentimos quando nós nos afastamos de Deus, né? A gente fica muito triste quando isso acontece. Mas, vamos lá, favor de Deus. Tudo que é coincidência, na verdade, é o favor de Deus para conosco, né? O que aconteceu na nossa vida lá atrás, não é? A história que eu estava contando hoje, aconteceu justamente naquela hora, apareceu um outro negócio, né? A gente vai contando na nossa vida as pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho. Pessoas alinhadas por Deus, portas abertas, negócios de oportunidades não convencionais, contatos inesperados. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, nós tiramos da nossa, gente. Então nós entregamos, Deus, você sabe cuidar melhor da minha vida do que eu mesmo. Aí Deus fala, opa, você vai deixar para mim? Ah, não acredito. Manda para cá. E aí você acorda todo dia com uma novidade. Deus vai alinhar as pessoas, vai colocar pessoas no seu caminho, vai trazer uma palavra para você, vai abrir portas que você não conseguiria abrir com as suas forças. Esse é o favor de Deus, que está dentro do pacote da graça também, não é? Quando aquelas portas se abrem, que nós não sabíamos como abrir, sabe aquela que a gente pensou, gente, eu não sei vocês, mas eu como tenho um negócio, eu encuco com o negócio e fico ali, como é que eu faço? Aí acordo de noite, perco o sono, e Deus fala, pera, cara. Aí a gente olhou 500 vezes para aquele mesmo lugar, já pensamos 1000 vezes em como fazer, aí de repente Deus abre a porta e fala, meu Deus do céu. Ou eu já tinha pensado 1000 vezes naquilo e Deus fez acontecer da maneira dele, ou ele abriu uma porta que eu não tinha nem imaginado. Isso é a graça de Deus. É o favor de Deus para com os seus queridos, seus filhos. Ele fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem um poder nisso, não é? Alguém nos decidiu dar uma ajuda inesperada. Você encontra, passou pela sua vida alguém, o cara nem sabe por quê, nem sabe que está sendo usado por Deus, mas ele é uma pessoa, um anjo de Deus que Deus colocou. Né? Quantas histórias nós teríamos para contar aqui sobre isso, tá certo? Você vai no hospital, fala tudo desesperado, de repente passa um anjo de branco ali, aquele verdadeiramente. Espera aí que eu te ajudo aqui, vem. Outro dia tem uma pessoa contando para mim, não, se não fosse aquela pessoa, eu não sei onde estaria. Deus preparou, alinhou aquela pessoa, não é? Nós estávamos no lugar certo na hora certa, né? A gente tem o produto certo na hora certa. Como eu oro a Deus por isso? Fala, nossa, mas você está sendo mesquinho, porque você está pedindo para Deus abençoar os seus produtos. Não, abençoa os outros também, mas o meu também. Por que eu não posso orar para abençoar o meu, cara? Certo? Como eu sempre falo, nesse exato momento tem gente consagrando para o inimigo, indo lá na Serra do Mar, fazendo trabalho de macumbaria, de feitiçaria. E por que eu não posso consagrar minha vida a Deus, meus produtos, meus negócios? Por que não? Nas mãos dele, ele que me salvou. A minha vida não é dupla. Eu não tenho uma vida no trabalho e uma outra vida espiritual. É um negócio só. Então eu quero a bênção de Deus para tudo que eu for fazer, em todo momento, né? Veio do comando, da fonte de todo o bem, do amigo Jesus. É ele que mandou lá o cara, rapaz. Ele que alinhou a pessoa, ele que despertou o coração da pessoa lá para olhar para você, não é? Ele tocou lá o coração de alguém para ligar para você naquela hora, né? Quer falar alguma coisa? Não, ela quer falar do Xiong. Conta. Não, porque ele falou de espiritual, as coisas. É? Tá bom. Então vamos lá. Sabemos que a vida é cheia de lutas e provas terríveis. Eu não estou falando que é um mar de rosa, não é isso que eu estou falando. Que você recebeu. Não é isso. Tem lutas. Lutas terríveis. Nada é fácil, mesmo quando nós somos de Cristo. Mas quando uma porta se fecha, quando nós sofremos um contratempo, devemos nos lembrar e crer que temos uma fonte inesgotável de amor e favor, cujos olhos não se fecham, cujos recursos não se esgotam. Então, essa é uma esperança no meu coração. Peraí, Deus está lá. Deus está no trono, Deus está sentado, Deus está no comando, não mudou nada. A gente acabou de ler lá no primeiro versículo. Ele não sofre sombra de variação. Deus é imutável. Como eu sempre digo, Deus não tem TPM, ele não acordou de mau humor, ele não... Agora eu virei, ele fez aquilo, também não quero mais, não brinco. Deus é Deus, ele estabelece o seu trono, o seu reino e ponto. O que nós temos que fazer
é buscar a face de Deus, buscar sermos íntimos dele. Quanto mais a gente fizer isso, mais nós vamos agradá-lo, não é? As Escrituras nos afirmam que prosperaremos mesmo no deserto. Está escrito lá, Deus abriria rios no deserto. Gente, isso é tão fantástico. É só você ir no deserto para você ver. Né? A gente foi para Dubai agora. Aquilo ali, há 50 anos, era colônia de pescadores, tinha areia. O que tem lá é... Agora, imagina Deus, que o povo estava andando no deserto, reclamava, Deus fazia sair água da rocha lá, para descedentar o povo. Aonde eles iam? Deus mandava codornizes, maná, pãozinho, que acordava com os caras lá, não é? Todo cuidado de Deus, mesmo quando o povo pecou, desacreditou, não quis entrar, ou quis entrar depois na Terra Prometida, na hora não quis, e aí eles andaram 40 anos até aquela geração, diz a palavra de Deus, lá no livro de Salmo, seus pés não se incharam, suas roupas 40 anos, não se envelheceram. Deus é Deus, gente. Você não está falando uma coisa pouca. Deus, ele é Deus. Ele cuida mesmo. Ele provê. A provisão de Deus é sobrenatural. Nós temos que nos acostumar com o nosso Deus. Deus não é um Deus que a gente faz continha. A gente faz continha, a gente é humano. Só que Deus é Deus. Não é? A promessa dele é que mesmo em tempos de dificuldade, as nossas folhas não murcharão e nós vamos dar fruto na estação adequada, própria. Ainda na fome teremos mais do que o suficiente. O azeite, lembra do estudo? O azeite não vai faltar, a farinha não vai acabar. Por quê? Porque Deus vai estar lá. O favor dele no pacote da graça inclui, ele vai sustentar. Está escrito no Salmo 37. Sou moço e agora fui moço, agora sou velho, mas nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não tem. Deus vai cobrir, Deus vai fortalecer, Deus vai prover, não vai faltar. É promessa, e a promessa dele é que ele estaria conosco mesmo quando passássemos pelo vale da sombra da morte. Ele estaria ali conosco, ele estará ali conosco. E eu vou contar uma história para a gente encerrar. A Bíblia conta a história de duas mulheres, né? Uma mulher é a sua norinha, a Noemi e a Ruth. E a Noemi ficou viúva e seus 2 filhos também morreram. Então, ela e as 2 noras olhando para o teto. E aí ela decidiu voltar para a terra dela, que era a terra de Israel. Uma das noras não quis e a Ruth falou, o seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu quero estar debaixo de você, uma sogra tão legal que eu quero seguir aquilo que você falar. Tudo bem. E eles chegaram em Israel na época das colheitas, né? Só um minutinho. E Ruth, o que ela fazia? Ela saía ao campo para colher o que sobrava no chão da coleta dos donos das terras. Eles tinham lá os seus coletadores e sobrava, ela coletava aquilo. Pessoas pobres, sem nada. Um dia o dono de uma das terras que ela estava, que era o Boaz, ele a viu e disse para os trabalhadores, falou, deixa um pouquinho a mais, cara. Sobrava, o pessoal está vindo colher aí atrás. Né? E a Ruth percebeu, né? E contou para a sogra dela. E o que a sogra dela, que era uma mulher de Deus, que tinha feito tudo isso, a quem a Ruth olhava e falou, não, teu Deus é o meu Deus. Ela falou, olha, isso aí é um sinal do favor de Deus para conosco. Faz o seguinte, minha filha, dá uma penteada nesse cabelo, né? Vamos dar uma arrumada, né, na casa, né? Vai lá e quando o Boaz chegar, você, né, mostra ali, né? E vamos ver, porque Deus está do nosso lado, isso é favor de Deus. A Ruth pensou, cara, esse cara é um milionário, que ele vai querer com uma pobretona como eu, mas já que a minha sogra falou isso, então eu vou acreditar, né? Que o vento de Deus está soprando pro meu lado. E de fato, Boaz desposou a Ruth, eu estou encurtando a história, o livro de Ruth, 4 capítulos, podem ler, vocês vão gostar, a historinha é essa. E eles tiveram filhos, eles foram bisavós de Davi, ancestrais do próprio menino Jesus. Eles entraram na genealogia de Jesus, cara. Aquela Ruth simplesinha, que zero expectativas, zero... E ela era da terra de Moab, e os moabitas
moabitas eram amaldiçoados, porque eles não deixaram o povo de Israel passar pela terra deles quando eles estavam em peregrinação. Então Deus amaldiçoou Moabe, ela era moabita. Ela não tinha direito, ela é moabita. Daí ela não, como ela era amaldiçoada, mas ela creu no Deus de Israel, ela creu no testemunho da Noemi e partiu para segui-la. E aí deixou de ser amaldiçoada por conta disso. Deus quebrou aquela maldição que havia sobre ela e ela foi abençoada. Então, o que eu quero dizer é que não foi sorte quando aquela pessoa falou bem de você para o outro e você conseguiu aquele negócio, aquela promoção, aquela casa que você comprou. Não foi sorte, não é? Deus falou com aquela pessoa como fez com Boaz. Deus pegou o Boaz, abriu a cachola dele e falou: querido, presta atenção naquela ali, ó. Ele já não era tão novo, né? Ele já era mais velho. Ele já era mais velho, não é? E estas coisas acontecem. Deus alinha pessoas para nós, é o seu favor, faz parte da sua graça no nosso dia a dia. Deus fala para pessoas serem boas para nós. Você fala: meu, por que esse cara está fazendo isso? Deus toca aquele coração. E aí o mesmo acontece quando aquela empresa, aquele motorista, aquele anjo que eu já falei. Todas as coisas boas vêm do Pai, nossa fonte de amor. As pessoas podem nem mesmo saber que Deus está inclinando os seus corações, pensando que de repente tiveram o desejo de ajudá-lo, ficar até mais tarde, apresentá-lo àquele outro amigo. Bom, muitas hipóteses. O importante, gente, que eu queria falar é nós reconhecermos, esse é o ponto, que Deus foi e é e será essa fonte bendita. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Se você tiver esses olhos para olhar para Deus e falar: bom, as coisas estão acontecendo, Deus está por trás. Você está dando esse crédito ao Pai. E a graça dele não vai ter sido em vão, porque Paulo fala isso. Não façam com que a graça de Deus seja vã. O que é a graça de Deus vã? Deus ter feito tudo isso e eu tô nem aí, né? Então a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo: você está reconhecendo a Deus como a razão, a raiz, o doador do bem, a fonte? Você consegue enxergar isso? Quando passa pela sua frente, quando essas coisas acontecem, você se lembra com gratidão no seu coração de agradecer por todas as coisas? Isto é importante, né? Não fique tão preso aos seus recursos, aos seus conhecimentos, aquilo que você é. Não deixe isso tomar conta da sua cabeça, porque isso vai te tirar da graça. Porque quando a gente faz com o braço nosso, nós estamos dizendo que a gente conseguiu, não é? Deus falou isso para o povo dele. Eu sou a prova viva disso. Eu comecei um trabalho, não tinha a menor ideia do que seria. Deus foi dando graça. E eu fui entendendo o trabalho, fui entendendo as coisas. Claro que eu fui me aperfeiçoando, estudando, mas assim, tem horas que eu tenho que depender de Deus completamente, que eu não sei o que fazer para atender uma criança, eu não tenho diagnóstico, como é que faz? Eu vi uma luz, ela faz isso. Eu falei: faz e dá certo. É impressionante. A cartinha do menino que escreveu em inglês, para mim, eu quase morri. Porque parecia que eu tinha feito tão pouco por ele. Eu dei aula de matemática, ensinei verbos, dei um dicionário para ele, porque ele começou a ler, ele aprendeu a ler com a psicopedagoga e ele estava com problema de comportamento e saiu. Falei: não, eu assumo esse caso. Comecei a dar aula para ele, já estava alfabetizado, orientando que livros ele tinha que ler, começando dos mais simples, dos mais complicados. Ensinei os verbos, aí falei para ele outra coisa. Quando eu era criança, eu tinha um dicionário na minha cabeceira. Você tem que ler dicionário. Ah, é? Você tem que ler? Tem. Eu peguei e dei o meu dicionário para ele. Ele anda com o dicionário. Ele tem deficiência intelectual leve. E aí ele arrumou um emprego, teve que sair, não pude mais dar aula. Ele arrumou um emprego porque foi alfabetizado. E aí ele começa a escrever cartinha em inglês para mim agora. Sim. É. Você vê que essas coisas acontecem. Eu me lembro quando eu comecei o meu negócio também na Beraca, eu não sabia nada do que era o mercado de cosméticos, né? Eu aprendi de um cara sobre jojoba
E fui para uma feira. Eu chegava lá, o cara perguntava: e jojoba serve para usar em shampoos? E eu repetia: não, jojoba é uma planta do Médio, do norte do Médio, deserto sonora, mas ele serve para cremes. A jojoba, ela é uma planta do deserto sonora, vem lá do Médio, era isso, era o que eu sabia falar. Tá. Oi? De ingredientes cosméticos. A beraca beraca, acabei de vender, graças a Deus. E eu não sabia nada, né? E essa empresa virou uma empresa importante, né? Não sabia nada. Essas coisas, só Deus, cara, colocou a pessoa lá. Essa história é muito curiosa, um dia eu conto. Então, Deus está ali, pronto, com seu favor para conosco. Seu favor está derramado, já está no pacote, certo? Você não precisa cavocar, você só precisa estar diante de Deus, reconhecendo a Deus em cada etapa da sua vida, para que Ele possa, então, ir soltando, dando linha, tá certo? Então, terminando, gente, não fique tão preso aos seus recursos, seus argumentos racionais, a ponto de esquecer que foi Deus soprando sobre a sua vida, protegendo a você na rodovia daquele acidente, Deus curando daquela doença, fazendo livramento lá nos hospitais. Foi a fonte de todo o bem, foi Deus. Tantas vezes a gente ora, não aqui no grupo, graças a Deus, mas em outros lugares que a gente já frequentou, você vai, a pessoa pede oração, você vai, ora, a pessoa é curada, aí você fala: e aí? Olha, foi curado. Você fala: que maravilha, aquele remédio funcionou, nossa, ó, o médico muito bom. Assim, nem se lembra de Deus, cara, nem se lembra. Aí você fala: ok, tá bom, que Deus te abençoe. Foi Deus que fez você conceber aqueles filhos que você adora, foi Ele que fez você olhar para trás, para a sua vida, que houve momentos que não foram de sorte, não houve coincidências. O que você pensou ter sido um Boaz, sendo bom para você, deixando punhados de grãos de milho, né, de propósito, foi a poderosa e bondosa mão de Deus que estava ali com o seu favor. Bendito, tá certo? Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês sobre a graça. Que Deus possa, então, fazer essa graça abundar, que é outro termo que a Bíblia usa, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se você é um cara complicado, como eu fui, um cara malavita, né? Vida torta, um Zé Gaiola, um cara torto, quanto mais você for, quando Deus te encontra, cara, e Ele abre essa porta, a graça não tem limites, Ele alcança qualquer bandido, qualquer pessoa, de qualquer background, não importa, não tem. Até um filminho que fala sobre isso, o filminho da Corin Ten Boom, né? Do Refúgio Secreto. No finalzinho ela fala assim: não tem um lugar tão fundo, tão baixo, que Deus não possa estender a sua mão e te buscar. Não tem. Então Deus tem esse poder. Muito lindo, cara. Então, eu vou fazer uma oração para vocês, que é uma oração que está no livro de Números, é uma bênção, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, proteja, né? O Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor olhe para você com favor e te mostre a bondade dele, que o Senhor se agrade de você e te dê a paz. Esse texto está escrito lá no livro de Números, né? Que ele levante o rosto sobre você. O que significa isso? Que Deus incline o seu favor sobre a sua vida. Isso já está derramado em Jesus, mas que ele possa fazer isso todos os dias. Eu acho que quando a gente se encontra, eu gosto muito desses povos árabes, porque quando eles se encontram, os judeus também, ele te abençoa, né? Abençoa você, abençoa, se encontra, fala que Deus te abençoe, não, Deus te abençoe também. E eu acho bacana isso, né? A pessoa trazer isso, se for de coração, né? É verdade? Se for de coração. Se não for, não adianta nada, né? De coração. De coração, né? Tem que ser assim. Consagra tudo, né? Eles consagram tudo. Consagram tudo. Eu fiz uma festa recentemente, trabalho em eventos, eu fiz uma festa recentemente de judeu, né? Uhum. E não pode ser nada de fora, tudo tem o rabino, né? O rabino que faz tem que estar olhando tudo. o kosher deles, né? Não pode estar nada, coisinha preta nos legumes, tá? Tem que estar tudo muito alinhadinho. tudo consagrado antes do casamento.
tudo que toda a fruta que a gente ia servir, tudo, ele passar por ele, né? Consagrava e depois a gente servia. E não pode ser assim conosco, né? A gente receber, algo na nossa casa, Deus te deu um carro de presente. Ora com aquele carro, cara, que seja um veículo que possa te levar em paz, que Deus te guarde do acidente, que guarde seus filhos lá dentro, sua esposa. Qual o problema da gente consagrar tudo a Deus? É tudo dele mesmo, cara. Verdade? Só que Deus se agrada quando nós temos esse prazer de falar, Deus, o Senhor me deu, eu sou mordomo aqui, viu? Isso aqui vai ficar, eu vou bater as botas, vai ficar tudo aqui. Então, já que o Senhor me deu, eu vou passar esse tempo, que seja um tempo abençoado, que eu possa passar com Ele. Né? Então, gente, que a graça esteja sobre vocês. Eu vou fazer mais uma oração então. Senhor Deus querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor olhou para nós sem merecimento algum, não tínhamos outro destino senão a morte, Pai. E o Senhor, pela Tua graça infinita, nos alcançou, Senhor. Estamos hoje aqui, no final desse ano de 2021, levantando os nossos olhos para Ti, autor e consumador da nossa fé, aquele de quem vem todo o bem, Senhor. Nós reconhecemos a Ti como autor, como fonte, como a raiz, Senhor, como, Senhor, o sorvedouro de tudo que pode vir de bom, Senhor. É do Senhor que vem, nós reconhecemos. E mais do que isso, Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor tome as nossas vidas nas Tuas mãos, nossa família, nossa energia, nossa inteligência, nosso tempo, Senhor, que possamos dedicar tudo, consagrar ao Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, ser agradáveis a Ti, já que recebemos um favor tão grandioso, sem merecimento, o que nós temos que retribuir ao nosso Pai? O quanto temos que devolver a Ele, o quanto que devemos amá-lo acima de todas as coisas. Por isso o primeiro mandamento, o maior de todos, é amar a Ti acima de todas as coisas. Porque reconhecendo, Senhor, a Tua bondade, nós só retribuímos, Senhor, o amor que recebemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por ter vindo, vivido, sofrido, padecido e ressuscitado por nós, Senhor. Tudo, Senhor, veio através, Senhor, deste movimento que o Senhor fez ao nosso favor, e nós reconhecemos isso, Senhor. Eu quero orar por cada família, por cada um que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa multiplicar a Tua graça, Senhor, que ela possa abundar e sobreabundar, Senhor, nas famílias, nos corações, para que ela, Senhor Jesus, possa então trazer, Senhor, os nossos corações aos Teus pés, para que ali possamos, Senhor, ter uma vida digna, Senhor, honrada, justa, correta, que Te agrade em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja o Teu nome pela Tua graça. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.